Ele era o tipo de homem que só experimentava sabores importados, vinhos premiados e sobremesas assinadas por chefes com estrelas Michelin. Mas foi em uma barraquinha simples, numa praça escondida do interior, que ele provou algo que mudaria sua vida inteira. Não era só o morango, não era só a calda, era algo que ele não sabia nomear, mas que ficou gravado na memória dele desde a primeira mordida. Agora me diz, o que pode acontecer quando um milionário acostumado ao luxo é desmontado por uma receita caseira? E se a mulher por trás daquele sabor for muito mais do que uma vendedora de morangos e esconder uma história que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de comprar? E se eu te disser que um simples cliente virou o amor da vida dela, mas só depois de enfrentar verdades que ele nunca teve coragem de olhar? Se prepara, porque essa história vai te prender até o último segundo. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa, eu te garanto, vai mexer com seu coração. Era sábado, quase meio-dia. A praça estava cheia de gente comum, fazendo coisas comuns. Crianças correndo, casais dividindo refrigerantes, senhores jogando dominó. E no canto da praça, debaixo de um guarda-sol vermelho desbotado, havia uma barraquinha simples, com uma plaquinha escrita à mão: Morangos do Amor, receita artesanal. Um detalhe quase imperceptível em meio ao vai e vem apressado de uma cidade que parecia não enxergar nada além da própria pressa. Ricardo Ferraz enxergava pouco da vida real. Bilionário antes dos 40, CEO de uma das maiores holdings de tecnologia do país, ele estava ali de passagem. Uma parada estratégica na rota entre uma reunião em Salvador e um retiro de negócios em Trancoso. Seu motorista havia sugerido descansar um pouco, esticar as pernas. Ele preferia um helicóptero, mas o tempo não ajudava. Então, desceu, de óculos escuros, blazer leve e expressão de tédio. O que chamou sua atenção primeiro não foi a barraquinha. Foi o cheiro, doce, quente, acolhedor. Uma mistura de calda de frutas, açúcar queimado e alguma coisa que lembrava infância, coisa que ele mal lembrava como era. Foi o cheiro que o puxou para o canto da praça. E foi ali que ele a viu. Patrícia Santos. Cabelos presos em um coque bagunçado. Avental com manchas de calda vermelha, mãos ágeis montando as embalagens e os potes de morango do amor. Ela não o viu. Estava concentrada, sorrindo para uma criança que pedia troco em moedas, enquanto lhe entregava um morango com palitinho decorado. A doçura dela era visível e diferente, não tinha afetação, era real. Um potinho? Perguntou ela, ao ver que ele parou diante da barraca. Ricardo hesitou. Não era exatamente o tipo de coisa que costumava comer, mas alguma coisa naquela mulher e naquele cheiro o fez dizer sim com um aceno. Ela serviu com capricho, um grande e lindo morango do amor, um belo bombom de morango com recheio generoso de brigadeiro de leite e coberto por uma camada crocante de açúcar caramelizado tingido de vermelho com um brilho sem igual. Entregou-o com um guardanapo dobrado e um sorriso simples. Aqui está. Espero que goste. Ricardo pegou a colher, sem expectativas, e levou à boca. Foi ali que tudo começou. O sabor era intenso, doce na medida, mas com uma leve acidez que surpreendia. Era como morder um segredo bem guardado. Ele parou, olhou para o potinho. Depois, para ela. Qual o nome disso? Perguntou. Morango do Amor, respondeu ela com naturalidade. Isso é... Ele procurou uma palavra, mas nenhuma parecia suficiente. Surreal. Ela riu, mas não com sarcasmo, com gentileza. Todo mundo sente algo diferente. Tem quem chore, tem quem beije, tem quem volte com a aliança no bolso. Vai saber o que esse morango desperta, né? Ele ficou em silêncio. Comeu mais um, depois o terceiro. Não era só o sabor. Era o clima, era o modo como ela falava, era o riso de uma criança que vinha correndo com uma moeda de R$1 pedindo mais um potinho, tia. Era a sensação de estar em outro mundo, um mundo
que ele não conhecia. Você faz isso há muito tempo? Perguntou ele, tentando entender. Desde que precisei aprender a viver sozinha, o morango me salvou, sabe? Como assim? Um dia eu te conto. Ela sorriu de novo, mas dessa vez havia algo nos olhos dela. Uma coisa que ele não soube decifrar. Tristeza, força, esperança, talvez um pouco de tudo. Ele se despediu com um obrigado, voltou para o carro com a cabeça estranhamente leve e seguiu viagem. Mas não esqueceu o gosto, nem o cheiro, nem o nome. Morangos do amor. E muito menos esqueceu dela. Nos dias que se seguiram, entre reuniões e compromissos, o rosto de Patrícia surgia sem aviso. A forma como ela ajeitava os cabelos, o modo como falava com as crianças, o brilho do olhar, aquilo mexeu com ele, mais do que deveria. E por mais que tentasse racionalizar, a verdade era simples. Queria vê-la de novo. 4 dias depois, Ricardo pegou seu próprio carro, cancelou um almoço em São Paulo e voltou para aquela mesma praça. Ela estava lá, como se o tempo não tivesse passado, como se estivesse esperando. Mas Patrícia não era do tipo que se impressionava com carros importados ou relógios caros. E Ricardo ainda não sabia, mas aquela mulher não vendia apenas morangos do amor. Ela vendia o que o mundo moderno tinha esquecido: sentimento, memória, cuidado, poesia. E o homem que tinha tudo estava prestes a descobrir o que realmente importava. Ricardo estacionou seu carro de luxo do outro lado da praça. Desta vez, não havia pressa, nem seguranças, nem compromissos forçados esperando por ele. Só aquele cheiro adocicado que já parecia familiar. E a curiosidade, não apenas pelo sabor, mas por ela. Patrícia estava organizando os potinhos sobre a mesa. Usava o mesmo avental florido e as mãos manchadas de calda revelavam que o dia já estava em ritmo acelerado. Ela olhou rapidamente quando o viu se aproximar, depois fixou os olhos na colher que lavava. "De novo por aqui!" disse com um leve sorriso, sem levantar a cabeça. "Eu disse que era surreal, lembra?" respondeu ele, com as mãos nos bolsos. E o sabor não saiu da minha cabeça. Ela o olhou, dessa vez por inteiro. Em camisa branca dobrada até os cotovelos, o relógio discreto mas caríssimo, o corte impecável de cabelo, o perfume elegante. Tudo nele gritava luxo, mas o olhar era curioso, quase humilde, como se ele estivesse fora do habitat natural, e gostando disso. Se eu soubesse que causava esse tipo de vício, teria aumentado o preço, ela brincou. Já teria pago o triplo, ele devolveu. Na verdade, pensei se não poderia comprar a receita. Ela parou. O sorriso sumiu devagar. Isso não está à venda. Tudo tem um preço. Ele insistiu, como se recitasse uma verdade que sempre funcionou. Nem tudo, disse Patrícia, com uma calma que parecia ter sido construída com tijolos de dor e resiliência. Algumas coisas a gente só entrega para quem sabe cuidar. Ricardo silenciou. Ela continuou lavando, enxaguando, embalando. Ele esperou. "Posso pelo menos saber de onde vem?" perguntou, apontando para os morangos. Ela secou as mãos, olhou para ele com aquele olhar que misturava firmeza e gentileza. "Vem de um sítio a 30 minutos daqui, do meu avô. Ele plantava com as mãos e falava que os morangos eram como o amor. Se você força, eles estragam. Tem que cuidar, tem que esperar o tempo deles. E quando amadurecem, aí sim, adoçam a vida." Ricardo soltou um leve riso. "Seu avô era poeta? Lavrador com alma de poeta. Morreu faz 5 anos. Eu continuei o que ele começou. Sozinha? Sozinha. Ela entregou mais 2 potinhos para uma moça com uma criança no colo. Fez carinho na cabeça do menino, que saiu sorrindo com o doce na mão. Ricardo observava cada detalhe, como se quisesse entender um mundo que sempre ignorou. Você é casada?" perguntou num tom baixo, quase receoso. "Fui, há muito tempo. Ele se foi quando meu filho nasceu." Ricardo ficou surpreso, mas respeitou o silêncio que veio depois. "E seu filho?" "Tá com 7.
Está na escola agora. E você faz tudo isso sozinha. A colheita, a receita, a venda. Eu e minha força de vontade. Impressionante. Ela sorriu de leve. Impressionante é alguém como você estar aqui pela segunda vez. Aposto que ninguém diz não para você. Até semana passada, isso era verdade. Patrícia riu, mas não com deboche, com honestidade. E como foi ouvir um não? Confuso. E mesmo assim voltou. Justamente por isso. Ela o olhou nos olhos. Por um segundo, ele pareceu despido de todas as camadas. E ela viu o homem por trás do terno, perdido, solitário, curioso e talvez machucado. Quer conhecer o sítio? Perguntou ela num impulso que nem ela mesma entendeu. Ricardo arqueou as sobrancelhas, surpreso. Você convida todos os clientes? Só os que não conseguem esquecer o sabor. Ele aceitou. A estrada até o sítio era de terra batida, ladeada por cercas de madeira e árvores frutíferas. O carro de Ricardo parecia deslocado ali, mas ele não se importava. O sol estava ameno, havia cheiro de mato no ar e uma paz que ele não sentia havia anos. Quando chegaram, Patrícia abriu o portão e o conduziu até o campo de morangos. Os canteiros alinhados, cobertos por plástico preto, exibiam os frutos vermelhos como pequenas joias da terra. Aqui é onde tudo começa, disse ela, agachando-se para mostrar um morango quase pronto. E você colhe um a um? Sim, só os maduros. Os outros deixo no tempo certo. E como sabe, o cheiro, o brilho, o toque. Ela colheu um e ofereceu a ele. Sem cauda, natural, ele provou. Era diferente, mais ácido, mais vivo. O segredo não está só na receita, explicou ela. Está no cuidado. E você não contou a ninguém? Nem ao meu ex-marido, nem à minha mãe, nem ao meu filho. É meu pacto com meu avô. O dia que eu der essa receita de graça ou por dinheiro, é porque eu desisti de mim. Ricardo respirou fundo. Estava diante de uma mulher que não se vendia, que fazia do amor uma receita, que via no cuidado o ingrediente mais valioso. Sabe o que eu mais invejo em você, Patrícia? Ela o olhou com curiosidade. Você sabe exatamente quem é. Ela não respondeu. Apenas continuou andando pelos canteiros, enquanto ele a seguia, não como um milionário curioso, mas como um homem que havia encontrado algo mais raro que qualquer ação em alta, uma verdade simples e inegociável. Ali, entre os morangos, Ricardo não era CEO. Era apenas alguém que começou a sentir algo novo e forte. Algo que nenhum contrato assinado, nenhum investimento de risco ou nenhuma capa de revista jamais tinha provocado. Era só o começo. Patrícia segurava o papel com as mãos trêmulas. Era um convite simples, mas o nome impresso na parte superior fazia tudo parecer surreal. Fundação Ricardo Ferraz convida para um jantar beneficente em prol de mulheres empreendedoras do interior. No verso, uma anotação escrita à mão. Gostaria muito que você estivesse lá. Ricardo. Ela leu e releu aquelas palavras como quem duvida da própria visão. O bilhete tinha sido entregue por um motoboy, dentro de um envelope vermelho, com um pequeno adesivo em formato de morango selando a aba. Era o tipo de detalhe que ninguém mais se dava ao trabalho de pensar, mas que dizia muito sobre quem mandava. A cabeça de Patrícia girava. Ela mal conseguia acreditar que depois de um único encontro, uma única venda, Ricardo Ferraz lembrava dela. Não como um nome qualquer de uma feirinha de fim de tarde, mas como alguém digno de um convite pessoal. O homem que comia em restaurantes com estrelas Michelin, que andava cercado de conselheiros e seguranças, agora queria sua presença em um evento de gala. No fundo da barraca, Dona Lourdes limpava uma bancada quando viu a filha parada, com os olhos fixos no papel. Tá tudo bem, Patrícia? Perguntou enxugando as mãos no avental. É um convite, do Ricardo. Um jantar beneficente. Ela respondeu ainda sem saber o que pensar. O tal cliente do outro dia? Patrícia assentiu. E você vai? Acho que não. Por quê? A resposta demorou a vir. Porque era mais do que uma hesitação.
Era medo, medo de não pertencer àquele mundo, medo de parecer deslocada, medo de ser uma piada entre gente que usa talher de prata até para cortar pão. Porque não é meu lugar, mãe. Dona Lourdes chegou mais perto. Acariciou o rosto da filha e disse com doçura: às vezes Deus planta flores onde a gente só vê terra batida. Você não precisa mudar quem é, só precisa ir como é. E se ele te viu, é porque você tem luz, minha filha. Naquela noite, Patrícia dormiu mal. Virava de um lado para o outro tentando decidir. O bilhete continuava em cima da cômoda, como se olhasse para ela o tempo todo. Ricardo não havia colocado um número de confirmação nem pedido resposta. Era só um convite, e talvez por isso mesmo ele dizia tanto. Enquanto isso, na cobertura de um edifício moderno em Belo Horizonte, Ricardo observava a cidade pela enorme parede de vidro de sua sala. Tinha passado o dia em reuniões, aprovações de contratos e negociações com investidores. Mas a imagem que se repetia na cabeça era outra. A mulher do vestido vermelho com avental florido, vendendo morangos como se entregasse poesia. Ele havia tentado esquecer, mas não conseguia. Não era só a beleza. Era algo nos olhos dela. Um tipo de coragem serena, uma firmeza tranquila, como se ela soubesse exatamente quem era e não precisasse provar nada a ninguém. Aquilo o desconcertava e o intrigava profundamente. Clara, sua assessora de imprensa, entrou na sala com a pauta do jantar beneficente. Tudo pronto para amanhã, Sr. Ferraz. Os empresários confirmaram presença, a imprensa estará cobrindo e a decoração segue o padrão da campanha Raízes e Futuro. Ótimo, ele respondeu. E depois de um segundo: Clara, a senhora Patrícia Santos recebeu o convite? Ela hesitou. A moça da feira? Sim, senhor. Como pediu, mas não sei se vai comparecer. Nem eu, disse ele com um leve sorriso no canto da boca. Mas torço para que vá. No dia do evento, Patrícia ainda não tinha decidido. Só na última hora, literalmente, é que algo dentro dela gritou mais alto que o medo. Correu até o guarda-roupa, pegou o único vestido menos simples que tinha, um modelo azul escuro com alças largas que usara no casamento da prima. Passou uma maquiagem leve, prendeu o cabelo e, sem pensar duas vezes, pegou o ônibus que a levaria ao centro da cidade. Chegou ao local ofegante, segurando uma pequena bolsa e o convite dobrado. A fachada do Centro Cultural estava iluminada em tons de dourado. Pessoas desciam de carros importados, vestidas como capas de revista. E ela, ali, sentindo-se um peixe fora d'água. Quando entregou o convite na entrada, o segurança sorriu educadamente e disse: Seja bem-vinda, senhora Santos. O senhor Ferraz está esperando. Ela engoliu seco. Ao entrar no salão, Patrícia foi recebida por um ambiente encantador, luzes suaves, música instrumental ao fundo e arranjos florais com frutas vermelhas decorando as mesas. Havia um buffet requintado e garçons passando com bandejas de espumante e sucos aromatizados. Era como um sonho ou um filme. De longe, Ricardo a viu. Parou de conversar com um grupo de empresários e caminhou em direção a ela como se todo o restante do mundo tivesse ficado em segundo plano. Quando se aproximou, Patrícia sorriu. Um sorriso nervoso, mas verdadeiro. Você veio, disse ele, genuinamente surpreso e feliz. Quase não vim, confessou ela, mas minha mãe me convenceu. Ele sorriu. Então eu agradeço à sua mãe. Ricardo a conduziu até uma mesa mais reservada, longe dos holofotes, mas com vista para o palco. Espero que não se sinta desconfortável aqui, disse ele gentilmente. Um pouco, mas já estive em situações mais difíceis, ela respondeu com um olhar cheio de sinceridade. Como o quê? Como olhar para uma bandeja de morangos e ter que escolher entre vender para pagar a conta de luz, ou deixar alguns para mim e minha mãe comermos. Ricardo a encarou por um segundo sem saber o que dizer. Me desculpa, disse ele. Às vezes a gente esquece o quanto a realidade das pessoas pode ser diferente da nossa. Não se preocupe, respondeu Patrícia.
Talvez seja por isso que estou aqui, para te lembrar. Naquele instante, algo se quebrou, ou se abriu dentro dele. Não era só encanto, era admiração. E quando a música ao fundo mudou e os casais começaram a dançar, Ricardo a olhou com mais delicadeza do que charme. Agora posso te fazer a mesma pergunta que fiz no bilhete? Qual? Me concede essa dança? Patrícia respirou fundo, olhou ao redor, depois para ele, e disse, se for por gosto e não por vaidade. Sim. Enquanto se dirigiam à pista de dança, todos os olhares se voltaram. Mas dessa vez, Patrícia não parecia deslocada. Ela estava onde queria estar, porque sabia que não precisava provar nada a ninguém. E Ricardo estava prestes a descobrir que, às vezes, o amor tem gosto de morango, mas o impacto dele é como o de um furacão calmo. O sol daquela manhã parecia menos dourado do que nos dias anteriores. A brisa era a mesma, mas Patrícia sentia o ar mais pesado, como se o tempo estivesse prestes a lhe cobrar uma resposta. Desde o jantar com Ricardo, algo dentro dela mudara. Não era apenas a lembrança do toque sutil dos dedos dele ao entregar o guardanapo, ou o modo como ele escutava com genuíno interesse. Era a maneira como ele a olhava, não com superioridade, mas com curiosidade e encanto, como quem enxergava além das roupas simples e do avental manchado de cauda. A venda dos morangos naquela semana tinha sido um sucesso estrondoso. A notícia do milionário misterioso que se encantou pela barraca da praça correra pela cidade feito rastilho de pólvora. Algumas mulheres cochichavam, outras torciam o nariz. E havia aquelas que agora passavam só para ver de perto a mulher que havia mexido com o homem mais cobiçado e inalcançável da região. Mas Patrícia continuava a mesma. Ou tentava ser. Ricardo não voltou à praça nos dias seguintes, mas mandava flores, sempre com bilhetes singelos. Uma vez, escreveu, você conseguiu dar sabor ao meu silêncio. Em outra, há algo em você que me faz querer voltar ao começo. Ela não respondia. Guardava os bilhetes na caixa de lata onde ficavam os cadernos antigos da mãe. Mas cada frase lida deixava um tremor em suas mãos. Na sexta-feira, enquanto organizava os morangos recém-colhidos, recebeu uma visita inesperada. Não era Ricardo. Era um homem alto, de barba feita e um olhar inquisidor. Usava um terno elegante demais para a simplicidade da praça. Patrícia Santos? Perguntou, tirando os óculos escuros. Podemos conversar? Ela assentiu, desconfiada. A filha de Dona Celina, que ajudava nas manhãs mais cheias, percebeu o desconforto e se aproximou, mas Patrícia fez um gesto para que ela continuasse atendendo. Sou assessor jurídico do Grupo Ferraz. Estou aqui a pedido do Sr. Ricardo. Aconteceu alguma coisa? O coração de Patrícia disparou. O homem fez um gesto comedidamente educado, indicando o banco ao lado da barraca. Nada ruim, pelo contrário, mas há questões que ele preferiu que fossem apresentadas com cuidado. Patrícia se sentou devagar. Os olhos daquele homem a perfuravam de forma estranha, como se estivesse avaliando sua alma antes de continuar. Ricardo pediu que eu entregasse isso, disse, tirando de uma pasta de couro um envelope grosso. Ela abriu. Eram documentos e uma carta escrita à mão. Patrícia, se você estiver lendo isso, é porque decidi parar de me esconder. Há coisas sobre mim que você precisa saber antes que a gente vá mais longe, e mesmo que você escolha não ir. Não sou apenas o homem que comprou sua bandeja de morangos no sábado, sou o presidente do Grupo Ferraz. Um conglomerado que, entre outras coisas, é dono de mais da metade das terras agrícolas desta região, inclusive do terreno onde fica a praça onde você vende. Sei que isso muda tudo, mas você precisa saber que quando te conheci, eu não era presidente, nem herdeiro, nem empresário. Era só um homem tentando lembrar como se respira. O resto da carta era um misto de desabafo e confissão. Ricardo contou sobre a perda recente do pai, da solidão sufocante entre reuniões e cifras e da sensação incômoda
de não saber mais quem ele era. Falou sobre a vontade de fugir e sobre o instante exato em que viu Patrícia oferecendo morangos com um sorriso sincero e olhos cansados, mas vivos. Ela terminou de ler em silêncio, a boca seca, o estômago embrulhado. O advogado ainda a observava com o mesmo respeito. Ele não quer que pense que houve algum tipo de encenação. Ele realmente não esperava que as coisas saíssem do controle e do coração. Patrícia ficou imóvel por alguns segundos. Eu preciso pensar, disse com a voz baixa. Natural, ele está à disposição e gostaria de te ver. Naquela noite, Patrícia não dormiu. Caminhou pela casa, olhou para as fotos antigas da mãe, sentou-se no chão da cozinha e abriu a caixa onde guardava os bilhetes de Ricardo. Lembrou-se do toque dos dedos dele, da maneira como ele a ouvia, da delicadeza com que admirava cada detalhe do seu ofício. Mas agora, tudo estava diferente. A verdade havia sido dita e ela não sabia se estava pronta para encará-la. No dia seguinte, ao abrir a barraca, encontrou Ricardo esperando por ela, sem motorista, sem gravata, apenas ele, e o mesmo olhar que a desconcertava. "Posso ajudar a montar hoje?" perguntou com um sorriso tímido. "Você leu a carta. Foi tudo o que ela disse. Li, escrevi, e me arrepiei com cada palavra, com medo de que fosse a última coisa que você aceitasse de mim. Por que agora? Por que não disse antes? Porque eu tive medo. Medo de você achar que eu estava brincando com seus sentimentos. Medo de estragar algo tão genuíno. Medo de não ser mais eu mesmo quando você descobrisse quem eu era." "E quem você é, Ricardo?" Ele respirou fundo. "Eu estou tentando descobrir, mas eu sei quem eu quero ser quando estou com você." Ela abaixou os olhos, sentindo o coração apertar. "Sabe, minha mãe sempre dizia que a gente pode amar alguém e ainda assim não saber se cabe na vida dele. E se a gente construísse uma vida nova, que coubesse nos dois?" As palavras ficaram suspensas no ar, como morangos maduros prestes a cair do pé. Patrícia não respondeu, mas naquele dia, pela primeira vez, ela deixou Ricardo ficar. Atrás da barraca, entre os potes de vidro, a cauda borbulhante e os olhares curiosos da praça, os dois começaram a compartilhar o silêncio. Um silêncio diferente. O silêncio de quem tem muito a dizer. E talvez tempo para dizer tudo com calma. Ricardo chegou cedo no sábado, mais cedo do que o sol. Patrícia ainda nem havia aberto a barraca, mas ali estava ele, sentado no banco da praça, segurando uma caixa de morangos recém-comprados na feira ao lado. O terno havia dado lugar a uma camisa de linho leve e um jeans que denunciava o esforço de quem tentava parecer comum. Mas nada em Ricardo Ferraz era comum. Nem seus gestos, nem sua tentativa de simplicidade. "Bom dia, Patrícia", disse, se levantando assim que a viu. Ela assentiu, ainda sem saber exatamente como lidar com aquela presença tão próxima, tão real. 1 milhão de pensamentos se embaralhavam em sua cabeça desde o dia anterior. O peso de descobrir que o homem que mexera com seu coração era também o dono da praça onde ela ganhava a vida era algo difícil de engolir. "Veio ajudar de novo?" perguntou, enquanto começava a abrir a lona. "Se você deixar." Ela não respondeu de imediato, apenas estendeu uma das caixas de madeira com potes de vidro. Ricardo pegou quase como um ritual. Silêncio. Um silêncio menos carregado do que o do dia anterior, mas ainda havia hesitação no ar. Os dois estavam tentando entender em que lugar do afeto se encontravam agora. À medida que os fregueses começavam a aparecer, Ricardo se manteve ali, ajudando a empilhar as caixas, oferecendo guardanapos, apontando o cardápio escrito à mão com letra de Patrícia. E ela, ainda contida, observava cada movimento dele com uma mistura de incredulidade e cautela. Mas o dia só começava. Por volta das 11 da manhã, um carro preto parou em frente à praça. Era um SUV luxuoso, de vidros escurecidos. Do banco traseiro desceu uma mulher alta, de vestido vermelho e óculos grandes. O salto fino ecoava sobre as pedras do calçadão, chamando a atenção de todos.
Ela caminhou em direção à barraca com passos certeiros, como quem não estava ali para perder tempo. Ricardo, disse, tirando os óculos. Que surpresa! Ou, deveria dizer, que cena adorável! Patrícia paralisou. Ricardo fechou os olhos por um segundo, como se tentasse impedir que algo velho voltasse à tona. Olívia, não aqui. A mulher soltou uma risada curta, sarcástica. Aqui, justamente aqui, o lugar mais pitoresco da cidade. Seus olhos varreram Patrícia de cima a baixo, com desprezo disfarçado de educação. E esta seria Patrícia, ele disse firme. A mulher de quem estou gostando. O silêncio caiu como um trovão abafado. Alguns fregueses próximos fingiram não ouvir. Outros esperaram a resposta da mulher elegante que agora cruzava os braços. Gostando, interessante. Já faz 3 meses que você some da empresa, foge de reuniões, ignora os acionistas. E agora entendo. Estava redescobrindo as delícias do campo. Você veio me julgar ou tratar de negócios. Vim te lembrar de quem você é, do lugar que ocupa e do contrato que ainda está pendente entre nós. Patrícia sentiu o sangue gelar. Contrato? Perguntou, não conseguindo conter a voz. Ricardo se virou para ela com uma expressão tensa. É antigo. Antes do meu pai falecer, houve uma proposta de fusão entre o nosso grupo e uma rede internacional de exportação de frutas. Olívia é a diretora dessa rede e também foi minha noiva. Anos atrás, Olívia sorriu, como quem cravava um punhal com classe. O acordo previa casamento, uma aliança de negócios e sangue, e até onde sei, esse papel ainda está guardado no cofre da sede, intacto. Mas as cláusulas não são eternas, Ricardo, e tempo está passando. Ricardo se afastou um passo, como se aquele nome, noiva, tivesse um peso que não combinava mais com a vida que ele queria. Seus olhos buscaram os de Patrícia. Eu não amo essa mulher, disse com a voz firme. Nunca amei. E isso aqui, apontou para a barraca, é mais verdadeiro do que qualquer contrato empresarial. Patrícia segurou o pano com que limpava o balcão. Seu mundo estava girando devagar, mas ela não queria desabar. Isso aqui sou eu, Ricardo. E se você acha que pode misturar sentimentos com negócios, talvez tenha vindo ao lugar errado. Ele a olhou surpreso. Não por ela ser dura, mas por ser sincera. Aquela mulher simples, que vendia morangos do amor, agora parecia mais forte do que qualquer executivo da sala de reuniões. Olívia ergueu uma sobrancelha e ajeitou os óculos. Eu volto na segunda. Espero que até lá tenha decidido em qual lado da história quer estar. Ela se virou e se afastou com o mesmo barulho preciso dos saltos. Quando o carro dela desapareceu no fim da rua, Patrícia finalmente largou o pano e cruzou os braços. Era isso que você escondia? Patrícia, você sabia que esse tipo de coisa poderia vir à tona, e mesmo assim se aproximou de mim. Trouxe flores, bilhetes, verdades, pela metade. Não foram pela metade, foram no tempo que consegui ser honesto comigo mesmo. E agora? Ricardo respirou fundo e pela primeira vez pareceu vulnerável. Agora, eu não quero te perder, nem que isso signifique abrir mão de tudo. Ela o encarou. Não havia lágrimas em seus olhos, havia decisão. Então lute. Como? Comece deixando claro para todos quem você é de verdade. Não só para mim, mas para sua empresa, para os seus acionistas e para essa tal de Olívia. Lute, ou vai perder mais do que a presidência. Vai perder quem talvez pudesse te amar de verdade. O coração de Ricardo apertou. Ele assentiu devagar, como quem recebia uma ordem difícil, mas justa. Naquele fim de semana, ele não apareceu mais na praça. Patrícia não ligou, nem mandou mensagem. Estava ocupada demais organizando os pedidos que haviam aumentado desde a matéria no jornal local. Morangos com calda de vinho, doce de morango com hortelã, geleias personalizadas com etiquetas desenhadas à mão. Tudo isso enquanto tentava organizar o caos no próprio peito. Na segunda-feira, uma movimentação estranha tomou conta da cidade.
As redes sociais explodiram com fotos de Ricardo na sede do Grupo Ferraz, convocando uma entrevista coletiva. Diante de câmeras, jornalistas e olhares de sócios surpresos, ele anunciou sua renúncia à antiga proposta de fusão. E mais, doaria parte das terras improdutivas do grupo para projetos agrícolas conduzidos por pequenos produtores da região. Quero investir no que é de verdade, no que alimenta pessoas, no que transforma histórias, disse. Na plateia, Olívia estava presente, mas calada. No final do discurso, ele encerrou dizendo: "E para quem ainda acredita que não se pode construir algo doce a partir de uma dor, eu só tenho uma frase: morangos do amor mudaram meu jeito de viver. E mudaram meu jeito de sentir." Na praça, Patrícia assistiu tudo pelo celular, com o avental manchado e as mãos trêmulas. Mas havia um sorriso, pequeno e escondido, crescendo no canto da boca. Naquela noite, ela separou uma bandeja especial. Colocou os morangos mais bonitos, a calda mais densa, a etiqueta com a letra mais caprichada, e escreveu: "Para o homem que decidiu lutar." Guardou na geladeira e esperou, porque às vezes o amor também tem gosto de coragem e exige preparo, mas quando vem, transforma tudo. Naquela terça-feira, o tempo parecia preso entre estações. O céu oscilava entre o cinza e o dourado, como se o dia inteiro estivesse tentando decidir se queria chover ou brilhar. Patrícia acordou antes do despertador, como vinha fazendo desde que Ricardo entrou de vez em sua vida e na sua cabeça. Olhou para a bandeja especial que preparara na noite anterior e suspirou. Os morangos pareciam mais vermelhos, mais vivos, mas não eram só os morangos. Ela também estava diferente. Vestiu o vestido azul que quase nunca usava, porque era bonito demais para a praça. Prendeu o cabelo com cuidado, passou um batom claro e calçou suas sandálias preferidas, já gastas nas solas. Antes de sair, olhou-se no espelho e sussurrou para si mesma: "Hoje vai ser um dia bonito. Doa o que doer." Ao chegar à praça, percebeu que algo já estava diferente. A barraca, que sempre montava sozinha, já estava com as lonas estendidas, caixas de morango empilhadas, a mesa montada, os potes limpos e organizados, como se uma equipe inteira tivesse feito o serviço. No meio de tudo, com o avental que ela deixava pendurado nos ganchos de trás, estava Ricardo. "Bom dia", disse ele, segurando uma caixinha de madeira. "Achei que hoje você merecia começar só servindo, sem carregar o mundo nas costas." Patrícia parou. Por um instante, só respirou o ar que vinha da praça, o cheiro da madeira, da fruta fresca, das flores do canteiro recém-regado. Aquilo era real e estava ali, diante dela. "Isso é sério, tão sério quanto você. E tão leve quanto a primeira vez em que te vi oferecendo morangos com um sorriso tímido e os dedos cheios de calda." Ela se aproximou. Tocou de leve a borda da lona esticada. "Está tudo perfeito. Não tanto quanto você com esse vestido azul." Patrícia riu baixinho, balançando a cabeça, meio tímida, meio sem acreditar que estava ouvindo aquilo dele. "É o que eu tinha limpo. É mais do que suficiente para tirar o ar de qualquer um que passar por aqui." Ricardo havia mudado. Ainda tinha aquele ar confiante, mas agora era outro tipo de segurança. Era alguém que havia enfrentado um império, uma ex-noiva ambiciosa, a própria diretoria da empresa. E ainda assim estava ali, desmontado, lavando morangos e colhendo cada olhar de Patrícia como se fosse uma colheita rara. Os fregueses foram chegando. Alguns mais desconfiados, outros já acostumados com a presença do moço bonito ajudando na barraca. Uma senhora mais velha, que sempre comprava 3 potes de geleia, piscou para Patrícia e sussurrou: "Não deixe escapar, viu? Homem que lava a louça e olha assim. É coisa fina." Ela agradeceu com um sorriso tímido. Quando o movimento deu uma trégua, Ricardo se aproximou da caixa térmica e abriu a tampa. Encontrou a bandeja especial que Patrícia havia preparado.
Os morangos estavam dispostos com cuidado quase poético. A cauda densa, o lacinho vermelho, a etiqueta artesanal com a frase manuscrita: "Para o homem que decidiu lutar." Ele leu em silêncio. Depois levantou os olhos para ela, que agora o observava do outro lado do balcão, com as mãos ainda segurando um pano úmido. "Isso é para mim? Se mais alguém tiver decidido lutar nos últimos dias, que se apresente agora." Ele se aproximou. Parou do outro lado da mesa e disse com a voz mais baixa do que o habitual: "Você não sabe o quanto isso significa para mim. E você não sabe o quanto foi difícil colocar essa bandeja na geladeira sem chorar. Eu posso agradecer? Já agradeceu. Mas, se quiser insistir." Ricardo deu a volta na barraca. Ela não se afastou. Entre as caixas empilhadas, os potes etiquetados e o cheiro doce da calda de morango, ele ficou parado a poucos centímetros dela. O mundo ao redor parecia ter desacelerado. Nem os passarinhos ousavam cantar naquele instante. "Patrícia!" Ela ergueu os olhos. "Eu quero fazer parte da sua vida. Não como uma visita, não como um cliente, nem como um milionário tentando parecer comum. Eu quero ficar, ajudar, amar e construir algo com você dia após dia, mesmo que às vezes a gente não saiba direito por onde começar." As palavras chegaram como uma brisa morna de inverno. Patrícia sentiu os olhos marejarem, mas manteve a respiração firme. Respirou fundo, colocou o pano de lado e disse: "Então para de falar e me mostra que sabe o que está fazendo." Ricardo sorriu. Deu mais um passo. E foi ali, entre caixas de morango, entre os cheiros da fruta fresca e o calor da tarde, começando a pesar no ar, que ele encostou os lábios nos dela. Foi um beijo lento, firme, doce, como tudo que eles estavam tentando construir. Não havia plateia, não havia fotógrafos, não havia empresários, contratos ou cifras. Só duas pessoas marcadas por batalhas diferentes e que de alguma forma se encontraram no ponto exato onde o amor começa. Quando se afastaram, Patrícia ainda mantinha os olhos fechados. Depois abriu, devagar. Isso foi... bom, foi nosso. E agora? Agora a gente continua. Ele a abraçou ali mesmo, entre caixas e potes, sem se importar com os olhares de quem passava. Durante o resto da manhã, os dois trabalharam lado a lado, e tudo parecia mais fácil, mais rápido, mais certo. A barraca virou ponto de visita, de sorrisos e de esperança. Algumas pessoas vinham só para ver o casal de verdade que resistia ao improvável. Outras compravam morangos como desculpa para espiar aquela história que de tão bonita parecia ter saído de um livro. À tarde, Ricardo recebeu uma ligação urgente da empresa. Precisava resolver um problema com exportações. Patrícia o liberou sem hesitar. "Vai, resolve o que tiver que resolver. Mas volta, sempre." Antes de sair, ele se virou uma última vez, olhou para ela no meio da praça, limpando os potes com um pano vermelho e assobiando baixinho. Ela não sabia, mas naquele momento Ricardo teve certeza. Se havia algo que valia mais do que qualquer fusão empresarial, era aquele beijo entre caixas de morango. Era ela, Patrícia, e ele voltaria, todos os dias, se fosse preciso. Porque ali, entre morangos e coragem, o amor começava a criar raízes. A vida não mudou de uma hora para outra. Não houve fogos de artifício, nem uma banda tocando violinos quando Ricardo voltou no dia seguinte. O que havia era constância, compromisso. Um homem que dia após dia voltava à praça, vestia o avental manchado de calda e perguntava com um sorriso quase infantil: "Hoje a gente adoça quantos corações?" Patrícia, no começo, achou que fosse só encantamento, que ele, um milionário habituado a jantares de gala e decisões bilionárias, logo se cansaria da simplicidade da praça, do ritmo das feiras, das manhãs que começavam antes das 6. Mas Ricardo provou, sem prometer nada, que ele estava ali para ficar. E ela, sem perceber, começou a preparar 2 cafés, em vez de um. Separava 2 porções dos melhores morangos.
Guardava os bilhetes dele em envelopes numerados, um a um, como quem sabe que aquele amor precisaria ser contado um dia, linha por linha. A cidade começou a mudar também. A barraca deixou de ser apenas um ponto de venda e se transformou num ponto de esperança. O milionário que beijou a vendedora entre caixas de morango virou uma espécie de lenda viva, mas Ricardo nunca deu entrevistas. Dizia que as palavras mais importantes ele já tinha dito e ouvido na barraca, enquanto cortava morangos e escutava as histórias das senhoras que passavam por ali só para conversar. Um sábado, sem aviso, ele trouxe uma proposta, mas não era empresarial. Eu queria te mostrar um lugar, disse enquanto lavava as mãos no balde que usavam para higienizar as frutas. Lugar? Um terreno, um pouco afastado da cidade. Perto daquele riacho onde você colhia jabuticabas com sua mãe, lembra? Como você sabe disso? Você me contou no terceiro bilhete que escreveu e esqueceu na caixa. Ela riu. E o que tem nesse terreno? Ricardo tirou do bolso uma pequena planta desenhada à mão. Era simples, mas delicada. Um galpão envidraçado, um campo de cultivo, estufas ao fundo, uma cafeteria com mesinhas na varanda e uma casinha de madeira ao lado. Tudo com detalhes em vermelho, como as fitas das bandejas de Patrícia. É um projeto para você, ou melhor, para nós. Um lugar onde possamos produzir mais, empregar mais mulheres da comunidade, ensinar a transformar fruta em afeto e viver sem precisar se esconder de nada. Ela ficou em silêncio. Tocou no papel com os dedos trêmulos. Isso parece um sonho. E se for, que seja o nosso. Patrícia piscou várias vezes. O mundo parecia girar mais devagar, não por medo, mas por gratidão. Um tipo de emoção que não grita, só aquece. A gente vai ter que trabalhar muito, disse ela, tentando recuperar o ar. E eu não vejo a hora de começar. O projeto ganhou forma. O terreno foi comprado. As obras começaram discretas, com pedreiros da própria cidade. Ricardo se recusou a usar grandes construtoras. Dizia que ali ninguém estava levantando um prédio, estavam levantando um lar. E cada tijolo precisava ter história. Durante meses, dividiram-se entre a praça e o novo terreno. Patrícia ensinava receitas às mulheres da comunidade. Ricardo montava planilhas à noite e fazia rótulos com ilustrações infantis durante o dia. Chamaram o projeto de Doce Raiz. Uma forma de lembrar que tudo o que é doce também precisa estar bem fincado no chão. E eles estavam. No dia da inauguração, a cidade inteira apareceu. Tinha fila para provar a geleia de morango com limão, fila para tirar foto com o milionário de avental e fila até para ver a tal casinha ao lado, onde os dois, sem dizer muito, já haviam decidido morar. Patrícia usava um vestido branco simples de alcinhas e o cabelo preso com uma fita vermelha. Ricardo, de camisa clara e calça de linho, não tirava os olhos dela. Quando os discursos acabaram e os aplausos cessaram, ele a puxou pela mão até o jardim de morangos recém-plantados. Sabe o que está faltando aqui? O quê? Ele se ajoelhou. Simples, sem plateia, sem anel milionário. Tirou do bolso um potinho de vidro, com um único morango dentro, mergulhado em calda e coberto por uma flor branca. Eu podia te dar uma pedra cara, mas você merece algo que tem sabor, memória e cuidado. Quer casar comigo? Patrícia se ajoelhou também, com os olhos marejados. Só se você prometer me deixar vender morango até os 90. Só se você prometer continuar adoçando minha vida como adoçou aquele sábado. Eles se beijaram, de novo, como se fosse o primeiro. E naquele jardim, sob o sol de fim de tarde, o amor deles ganhou raiz, flor e futuro. Bem, se esses 5 anos depois, a praça ainda tem sua barraca. Menor, é verdade, mas todos os sábados, uma moça ruiva de avental florido aparece por lá para vender potes feitos pelas alunas do projeto Doce Raiz. Patrícia a visita de vez em quando para matar a saudade. Às vezes leva os filhos, sim, os filhos, gêmeos.
Ricardo agora é chamado de o homem da geleia, mais do que presidente do Grupo Ferraz. A empresa cresceu, sim, mas o coração do império está ali no interior, onde o cheiro de morango é sempre mais forte perto da varanda. Patrícia costuma dizer que nem todo amor nasce em festa. Às vezes, ele nasce num tropeço, num pedido de desculpas, num morango mergulhado em calda e cuidado. Ela guardou aquele primeiro bilhete até hoje. A frase lida tantas vezes que virou quase oração. Você conseguiu dar sabor ao meu silêncio. Porque ali, entre morangos, lutas e afetos, o que parecia apenas uma venda de fruta virou amor. Um amor de verdade, do tipo que não se compra, nem se disfarça. Um amor que, de tão real, virou doce para sempre. Às vezes, o amor nasce nos lugares mais simples, entre caixas de morango, um sorriso tímido e uma coragem inesperada de acreditar no outro. Patrícia não precisou de vestidos caros, nem de palavras ensaiadas. Ricardo não precisou de status ou fortuna. Bastou um gesto sincero, um olhar que viu além da superfície e o desejo genuíno de construir algo real. Porque o verdadeiro amor não pergunta quanto você tem. Ele pergunta, você está disposto a ficar? Essa história nos lembra que nem sempre os caminhos do coração são lógicos, mas eles são sinceros. E quando temos coragem de amar com verdade, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes, a vida retribui com uma colheita doce, daquelas que a gente leva para sempre na memória. Que você, que ouviu essa história até o fim, também encontre o seu morango do amor, e que seja para sempre. Se essa história mexeu com você, não guarda só para você, não. Curte, se inscreve e manda para aquela pessoa que acredita que o amor verdadeiro ainda existe, mesmo entre morangos, barracas e corações feridos. Aqui, cada história é feita com carinho, para emocionar, inspirar e te lembrar que o amor verdadeiro ainda existe. Te espero no próximo vídeo.